que eu adoro dar, porém eu preciso que vocês participem e falem bastante, senão não vai fazer sentido nenhum para vocês, tá? É sobre o quê? Sobre... A gente vai conversar sobre alguns temas e estruturar mentalmente o que vocês vão utilizar na redação. Por quê? É comum que o mesmo tema ele pode ser usado com palavras-chave diferentes e aí a forma de construir o texto pode gerar confusão. Vocês vão ver que não tem segredo nenhum, mas ainda assim, se a gente começa a praticar só texto, por exemplo, com problema social, se aparecer um outro tipo de abordagem temática, pode gerar confusão. Então, a gente vai falar um pouquinho disso agora e treinar o nosso cérebro para procurar argumentos e teses rápidas, tá? Porque eu noto que essa é uma dificuldade, né? De todo mundo, na verdade, não é só de vocês. E, para mim, que eu também já passei por esse processo todo, sempre foi uma dificuldade organizar as ideias para pôr no papel. Então, eu faço dessa seguinte forma, vou compartilhar com a minha tela, de modo que isso tem que ficar automático para vocês. E como está chegando o fim aqui, né? Pode ser que a gente tenha menos tempo. E aí a gente precisa se dedicar mais. Por que o slide, gente? Um minuto. Pronto, gente, abre o trem errado. Hoje estou tudo errado aqui nessa sala. Vocês que não estavam aqui mais cedo. Boa noite. Quanto tempo, menino? Que bom que você veio. Pronto, gente, vamos lá. Análise de temas. Quero falar com vocês o seguinte: para quem estava aqui na sala mais cedo, algum ponto da aula vai ficar repetido, né? Mas é coisa rápida. Como interpretar o tema? Eu preciso pegar o recorte temático e o texto de apoio, não vou aprofundar muito nisso, porque a gente já conversou sobre, e grifar as palavras-chave do tema. Isso daqui a gente não pode esquecer. Por quê? Na introdução do meu texto, isso daqui tem que estar explícito. Se a palavra-chave do tema não estiver explícito no primeiro parágrafo do texto, vocês vão perdendo o ponto lá de estrutura, tá? São 3 pontos destinados aí para atender ao tipo textual. E aí a gente vai citar em todos os parágrafos, pelo menos uma vez, as palavras-chave do tema. E a gente já conversou sobre isso de coesão, eu usar termos para retomar. O que a gente usa para retomar? Hipônimos e hiperônimos. Por exemplo, Leidiane é uma aluna. Porém, Leidiane é uma mulher. Porém, Leidiane é uma pessoa. A cada nível, dentro do guarda-chuva de pessoa, eu sou várias coisas. E eu vou usando esses termos para retomar. Então, Leidiane saiu. A menina foi atropelada. Descobriram que a professora estava trabalhando quando foi atropelada. Antes de ser atropelada. Então, nesse sentido de usar palavras para retomar. E isso vai depender bastante do tempo. É por isso que eu falei também que quando vocês grifarem as palavras-chave do tema, a gente vai precisar elencar sinônimos para elas, para que, quando for para retomar, isso vai ficar mais fácil. E aí, nós vamos testar agora interpretar os perfis do texto, tá? O tema da redação pode ser um tema filosófico, por exemplo, como ser feliz na modernidade?
Aí você já tem uma crise existencial ali na hora da prova. A gente não vai falar desse tipo de tema aqui hoje, não. Até porque em concurso não cai. Tema assim, vestibular que cai. Mas a gente vai passar uma aula de revisão sobre os tipos textuais novamente, e a gente vai ver isso. Mas tema filosófico, então, é temas abstratos e subjetivos. Eu coloquei aqui para vocês como sendo tema modelo Enem, que é o mesmo que eu falo perfil problema. Se o tema for um problema, por exemplo, os impactos do desmatamento no Brasil. Quando algo impacta, nesse sentido aqui da redação, vai ser algo negativo. Quando algo representar um desafio ou gerar consequência, vai ser algo negativo. E aí vai ser o texto modelo Enem, ou seja, o perfil problema. Agora, se o tema for sobre um assunto pró e contra, por exemplo, aborto. Tem gente que é contra e tem gente que é a favor. Legalização das armas. Tem gente que é contra e tem gente que é a favor. Temas pró e contra são temas, são situações que ainda não existem. O aborto é legalizado no Brasil? Não. A arma é legalizada para todo mundo? A legalização de drogas é comum no Brasil? Não. Então, são coisas que ainda não existem. Essas coisas vai ser pró e contra. E aí, como que eu organizo minhas ideias para quando o tema for pró e contra? Eu vou falar um lado bom e um lado ruim daquilo, e na minha conclusão eu vou me posicionar. Falando, sendo assim, é benéfico legalizar as armas. Na conclusão. Vou aprofundar nisso aqui daqui a pouquinho. Então, como que o tema se apresenta? Você sempre vai pensar em qual dos textos motivadores você leu, o que você entendeu. As palavras-chave, que eu já falei, né, que a gente vai marcar. A grande ideia é o eixo temático em que aquilo está. Por exemplo, se eu vou falar o impacto do desmatamento no Brasil, na aula de eixos temáticos, eu falei para vocês elencarem uma série de repertórios, né, legislação, etc., que se relaciona com o meio ambiente. Então, pode ser efeito estufa, pode ser a queimada na Amazônia, pode ser o que está com os animais que estão em extinção. Posso dar exemplo como arara azul, lobo-guará, etc. Então, eu tenho na minha cabeça já, no eixo temático de meio ambiente, algo relacionado. Então, quando eu pego o tema, eu tenho que procurar imediatamente qual eixo temático isso está. E aí, no nosso grupo, eu posso ter uma fotinha com vários eixos temáticos. Alguns eu acrescentei ali, para que vocês direcionem a pesquisa de vocês, não em relação ao tema, mas ao eixo como um todo. Então, gente, vamos observar aqui, olha. Um exemplo de texto com frase positiva. Frase positiva é quando o tema é bom. Por exemplo, os benefícios da leitura. Aqui tá, né? Ó, o poder de transformação da leitura. Não é muito bom? Aí, eu quero que vocês... Quando que geralmente pode ter uma frase positiva? Ainda que seja um problema. Quando eu penso em problema, que é o mesmo que a redação do Enem pede, né? Todo problema não tem uma causa e uma consequência? É interessante a gente sempre jogar o nosso raciocínio procurando causa e consequência. Porque se eu não conseguir procurar causas e consequências, eu consigo duas causas ou duas consequências. Quando eu treino, fica mais fácil de buscar. E o que eu quero chamar a atenção? Que essa banca não necessariamente vai vir escancarado para vocês um problema social. Pode vir igual esse exemplo da leitura. E aí eu chamo atenção para isso daqui, olha, o papel. Aí aqui vai ser a profissão de vocês. O papel do professor para a sociedade. O papel do guarda principal para a garantia dos direitos humanos.
O papel do arquiteto para melhor planejamento de não sei o quê. Estudem sobre a importância do papel das lideranças. Eu quero, obrigada. Tem que fechar bem devagar, senão quebra o vidro. Então, quando a frase for positiva, gente, é nesse sentido, que não tem um problema aqui, não. E o que é uma frase negativa? A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Isso daqui não é um problema pra gente? Então, a gente tem que identificar frase positiva, frase negativa. E quando a solução já está no tema? Olha, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Não é uma coisa boa? Não tem que democratizar? Então, o primeiro passo de hoje, a gente vai identificar como que está sendo a abordagem do tema. Outra forma de tema também. Organismos transgênicos. Evolução científica ou perigo para a humanidade? Eu te dou duas opções para você falar. Aí o tema é de pró e contra. Gente, como está escrito pró e contra, em um parágrafo você vai falar um ponto positivo e em um parágrafo você vai falar um ponto negativo. A conclusão é a sua opinião. O esquema macetoso que eu dei para vocês, ele abrange meio que qualquer tipo de tema, porque eu sempre vou organizar minha introdução pensando nos 2 parágrafos de desenvolvimento. Eu sempre vou organizar a minha conclusão pensando na introdução. O grande segredo aqui é eu ver o tema e saber escolher meus argumentos, que é o que a gente vai treinar aqui agora. E quando há uma pergunta interventiva, né, direitos da criança e do adolescente, como enfrentar esse desafio nacional? Não é um problema? Se tem a palavra desafio, desafio é bom? Nesse sentido aqui? Não. Então, eu tenho que falar sobre os problemas que estão relacionados aí nesse desafio. Lembrando, mais uma vez, que as palavras-chave do tema, ela tem que estar em todos os parágrafos do meu texto, explícito no primeiro parágrafo e com sinônimos nos outros. E a outra possibilidade de tema é de que maneira o passado contribui para a compreensão do presente. Aqui, gente, então vamos. Só vou acrescentar. A gente já falou um pouco disso aqui hoje? Qual foi o tema que eu falei para vocês hoje? É o mesmo que eu vou postar na plataforma? Foi a falta de acesso à cultura na sociedade brasileira. A falta de acesso à cultura na sociedade brasileira. Na sociedade brasileira. Pessoal que está em casa, pessoal que está aqui também. Isso é um problema ou é uma frase positiva? Problema. Problema. Agora, e se o tema viesse assim? E agora? Frase positiva. Frase positiva. Olha, eu preciso, então, ter em mente duas coisas. Quando eu falar palavras-chave, chave, não é palavras-chave, não, tá, gente? Chaves é aquele desenho legal que a gente assistia quando era criança. Tem algumas palavras-chave que elas norteiam essa interpretação. A falta de acesso a alguma coisa já é nítido que é um problema.
E algumas palavras, se o termo for mais complexo, elas já direcionam isso. Por exemplo, impacto, desafio, transtornos para não sei o quê. Impacto, desafio, esqueci o outro, gente. Falei mais tarde. Caminhos. Não, que não. Impacto, desafios. Nossa, esqueci. Qualquer tema negativo, tá, pessoal? A foto também está no grupo. Com essa mesma tela que eu estou falando para vocês. Mas eu esqueci a última palavra aqui. Mas aqui embaixo. A importância do acesso à cultura. Não é ótimo acessar a cultura? E a importância já é algo também que já é um tema assim, importância, tem uma semântica assim, boa. Mas não é só isso. O papel do professor, o papel da cultura, o papel da leitura, a importância, os benefícios. Aqui, olha, caminhos para combater. Se eu quero combater algo, essa coisa pode ser boa? Não. Então, gente, o primeiro passo aqui que eu quero que vocês distinguam é o perfil problema da frase positiva. Por quê? Porque geralmente nos concursos são esses aqui que caem. E no de vocês também. A forma de direcionar o pensamento, a gente vai ver agora, que é bem similar um do outro. Até aqui tá ok? Eu posso seguir? Pode. Então, olha só. Vocês concordam comigo que todo problema ele vai ter uma causa e uma consequência? Então, o que eu penso? Primeiro ponto. A minha introdução, ela pode ser causa e consequência. De modo que, no primeiro parágrafo, eu ponho a causa e no segundo parágrafo eu ponho a consequência. Eu não consigo pensar numa causa e consequência. Eu posso pensar em duas causas. Duas causas. Hoje a professora falou tudo errado. Ou eu posso falar também duas consequências. Ok? Então, essa parte aqui, até então, pelo que vocês já têm produzido em casa, não tem nada de novo. Agora, o que vai ter de novo daqui para frente, que a gente vai começar a trabalhar mais, é se o tema for positivo, porque pode ser que caia. Nesse caso, como que vocês podem pensar? Se algo é bom, primeiramente, o concurso ele quer preparar vocês, quer funcionários que não sejam tapados no serviço público. Então, você tem que saber opinar sobre alguma coisa e saber intervir em alguma coisa que precisar você, para qualquer cargo, né? Então, obviamente, é um texto dissertativo argumentativo que está escrito lá no edital, mas você tem que opinar sobre alguma coisa e você vai ter que resolver alguma coisa ali. Todo concurso público é isso. Uma vez que você entenda o que você vai falar e consiga organizar na sua cabeça, fica fácil escrever. Vocês vão ver que as coisas vão se desenvolvendo quando a gente se organiza mentalmente. Mas o que eu quero dizer é, partindo do pressuposto que o tema é positivo, a importância do acesso na cultura brasileira, o papel da leitura na sociedade, etc. Se é importante por quê? Então, vocês vão falar porque é importante o tempo. O acesso à cultura, quem assistiu a aula aí de cultura do sábado passado?
que está aí online? Alguém? Não, então vai ficar perdido. Não. Mentira. A importância do acesso à cultura. A cultura é boa porque a cultura ela mantém viva a identidade de povo. As pessoas, quando conhecem a cultura do lugar que elas moram, a cultura do país delas, ela pode até fazer um marketing e atrair turistas para a cidade que elas moram. Elas podem também valorizar melhor aquela cruz que ela acha que não tem significado nenhum, mas era do século XVII. Aquela igreja ali que ela acha feio, mas é do século XVIII, tem uma história por trás, né? E aquilo ajuda ela a construir também um sentimento de pertencimento com o lugar que ela está. Porque ela conhece a história. Ela se sente parte daquilo. Então, eu tenho várias razões para falar da importância do tema no segundo parágrafo, né? No primeiro parágrafo de desenvolvimento. E no segundo parágrafo, que vocês vão colocar o porquê o tema, né? Não se efetivo, o tema não ocorre, entre aspas. Então, se a cultura é importante na sociedade brasileira por essas razões que eu falei, por que ela não acontece? Porque a gente ainda tem um imaginário, um senso comum de que cultura custa caro, e custa mesmo, né? Muitas vezes. A gente tem um imaginário disso. Além disso, as escolas não trabalham, por exemplo, em Ouro Preto. Tive alunos que nunca foram ao museu, alunos de fundamental. Não é comum que um aluno de 12 anos de idade não tenha ido ao museu morando em Ouro Preto. Então, a gente precisa de um incentivo público também aí, e um incentivo educacional e da família, senão a gente vai perpetuando ignorância, perpetuando desvalor. Então, eu tenho várias razões para que isso não se efetive. Então, vindo para cá, antes disso, vocês entenderam como que isso daqui como é essa estrutura textual aqui? Aqui é o segundo parágrafo. E aqui é o terceiro parágrafo. Que significa que isso daqui é o argumento 1 e esse daqui é o argumento 2. Pessoal de casa, tá claro aí? Esse povo que está aqui presencialmente, eles já ouviram falar disso hoje. Sim? Ô, gente, vocês falam comigo. Eu começo a ficar nervosa. Então tá, vamos lá. Aqui, eu coloquei essa tabela para vocês observarem quando vocês estiverem sozinhos em casa, relaxados. Que é basicamente o que eu coloquei aqui para vocês. Gente, eu tô sem meu celular aqui agora, logado. Escrevam para mim. Fala no áudio, fazendo favor. É possível? Até que eu consiga conectar aqui? Sim. Alguém falou alguma coisa no áudio? Sim. Ah, tá. Obrigada, Cristina. Estou entrando aqui pelo celular. Você pode dar mais uma explicação sobre a primeiro, segundo, terceiro? Eu me perdi um pouco na questão do primeiro. Posso sim. Opa, pera, aqui, gambiarra na frente. Explica para mim melhor. Explica para mim qual parte que você agarrou, fazendo favor? Ela seria a divisão dos parágrafos, principalmente no primeiro. A gente tem. Pode falar, mas peraí que a Paula estava destruindo a sala. Ô, Leonardo, repete para mim, por favor, sua pergunta. É sobre a distribuição dos parágrafos, principalmente o primeiro. Sim, o primeiro tema. Não, ainda não é importante. Você fala assim, o primeiro parágrafo.
Essa estrutura que eu coloquei aqui para você, ela a estrutura não é da introdução, ela é a estrutura da redação como um todo. Então, o tema positivo, igual aqui, a falta de acesso, é um problema. Vamos falar da importância, que é mais complexo um pouco. A importância do acesso à cultura no Brasil. Então, quando você fala do primeiro, segundo, terceiro, você está falando só dos desenvolvimentos, não é a introdução. É isso? Não. A introdução, ela tem uma estrutura que é: a gente apresenta o tema, a gente coloca o argumento 1, a gente coloca o argumento 2 e a gente coloca uma tese ou uma frase de fechamento. Que é aquilo que eu comentei superficialmente com você, mas eu posso dar uma atenção melhor. Então, a introdução aqui, ela só é uma apresentação do seu texto. Nesse caso aqui, ó, então isso aqui seria a nossa introdução. A importância do acesso à cultura, quando eu falo para vocês assim, por que isso não acontece? O que seria, por exemplo, o argumento 1 e o argumento 2? O porquê isso não acontece seria o seu argumento 1. Por exemplo... Da introdução. É a mesma coisa. Ah, sim. Então, por exemplo, se eu vou falar por que isso não acontece, a importância, a cultura não é acessível a todos devido à desigualdade social no Brasil. Então, eu vou falar, a cultura é a capacidade de um povo transmitir conhecimento ao longo das gerações. No entanto, no Brasil, isso não acontece devido ao fato dela ser elitizada, ou devido à desigualdade social. Então, por que ela não acontece é meu argumento 1, que está aqui nesse segundo parágrafo. No meu terceiro parágrafo... Ai, me desculpa, isso daqui é o terceiro. É importante... Por que a cultura é importante? A cultura é importante para manter a identidade do lugar, a identidade das pessoas, criar sentimento de pertencimento, etc. Isso é meu argumento 1. Por que isso não acontece? Isso não acontece porque há uma grande desigualdade social no Brasil que faz com que as pessoas não tenham dinheiro para ir ao teatro, para frequentar clubes, etc. Ou isso não ocorre muitas vezes por falta de incentivo, tanto da família, quanto incentivo estatal mesmo. Falta de políticas que visem esse objetivo. Então, esse segundo parágrafo aqui, essa informação que você vai construir, essa resposta que é o seu argumento 1. Essa resposta aqui que é o seu argumento 2. Um parágrafo, o seu segundo parágrafo aqui da redação, ele tem que falar de uma coisa só, que é do argumento 1. E o seu terceiro parágrafo tem que falar de uma coisa só, que é o argumento 2. E aqui a gente tem a conclusão. Que eu tenho que retomar o argumento 1 e o argumento 2 obrigatoriamente, e o tema. Então, a ideia seria fazer a apresentação, comentar sobre o argumento 1 e o argumento 2 na introdução e desenvolver sobre ele no segundo e terceiro parágrafo simultaneamente. Exatamente. E tem que ser em sequência, de forma bem sistemática mesmo. Tá bom? Ok, obrigado. Ô, Thiago, você precisa pegar seu celular? Tem que embora? Não, porque talvez você precisa dele.
Ó, então vamos ver aqui, gente, tema filosófico. Não vou entrar muito nele, porque as chances de cair são mínimas. Redes sociais e o novo conceito de felicidade na sociedade contemporânea. É um tema abstrato. E aí, como eu poderia organizar meu raciocínio pensando nisso? Olha, conceito de felicidade. Eu começaria meu texto falando sobre o que é felicidade. Olha só. E aí eu tenho que falar na sociedade contemporânea e dar duas coisas do que pode ser felicidade. Por exemplo, felicidade para mim hoje é chegar em casa e poder relaxar, comendo o que eu quero, assistindo o que eu quero, com quem eu quero. Ou felicidade para mim é poder comprar minha casa própria à vista. Isso é felicidade. Então, olha só. Ou redes sociais e o conceito de felicidade. Não existe felicidade por completo, porque o ser humano, ele é infeliz por natureza. E ele é faltoso por natureza. Dá para entrar também na questão da diferença de felicidade e emoção. Porque felicidade é duradouro e emoção é passageiro. Então, por exemplo, felicidade é diferente de euforia. Aí as redes sociais, por exemplo, dá a emoção da euforia, mas não vai dar a felicidade que é duradoura. Então, tem essas filosofias aí. Sim. E Freud também fala o seguinte, que nenhum ser humano consegue viver a realidade sem um instante de fuga. Então, essa fuga seria essa rede social que causa a ilusão de felicidade da gente, né? Então, gente, aí, imagina se quer entender, se vocês não estão preparados, mas comigo vocês estarão. Por quê? Porque é a adição de ideias. Sempre vocês vão acumular informação sobre. E quando eu falo de adição de ideias, significa que vai ser uma no segundo parágrafo e uma ideia no terceiro. Pode ser causa e consequência? Gente, causa e consequência é uma coisa que dá para quase qualquer tema do universo, sabe? Então, se eu falar rede social e o conceito de sociedade, o que leva as pessoas a se sentirem felizes na rede social? Qual a consequência de eu depositar a minha satisfação pessoal, aqueles instantes ali de alegria na rede social? Qual a causa e consequência? É por isso, gente, que quando eu dou aula na educação básica, eu faço os meninos se transformarem em uma máquina de causa e consequência. Para tudo que eles veem, sabe? A cobra sendo causa, consequência. Esse filme aqui, causa, consequência. Qual problema tem que está envolvido? Por quê? Para tudo tem uma causa, tudo leva àquilo. Até mesmo se eu for falar da importância da leitura, por que a leitura é importante? Ou seja, qual a causa disso ter alguma importância social? A gente sabe que uma das maiores taxas de analfabetismo do mundo, o Brasil já não é mais o mais, né? Os países do continente africano ainda estão piores que a gente. Mas nós temos uma elevada taxa de analfabetismo. Então, a causa dessa falta de acesso à cultura tem uma consequência, né? Que gera outras questões como pobreza, precárias condições de trabalho, evasão escolar, uma série de coisas. Então, treinar o cérebro de vocês a pensar em causa e consequência é uma estratégia para a vida. Não estou falando para todo o texto de vocês fazerem causa e consequência, não, mas é um exercício diário mesmo de pensar em alguma coisa e pensar nesse aspecto. Porque se o tema for filosófico, é uma saída. E aí, olha só, a tese. Pessoal, quem que ainda não assistiu essa aula, né? A tese é aquela minha afirmação sobre o tema que está lá na introdução. E aí, lá tem, eu acho que... Pessoal, eu não posso usar a primeira pessoa, nem no singular, nem no plural, na redação de concurso, não, né? Esse eu acho que é para direcionar o meu raciocínio, igual a gente vai praticar daqui a pouco. Mas
se o tema for filosófico, redes sociais e o novo conceito de felicidade na sociedade. Eu acho que as redes sociais está totalmente de encontro, ou seja, quando algo está de encontro, significa que impede, é o contrário. Eu acho que as redes sociais estão totalmente de encontro ao conceito de felicidade que as pessoas estão buscando. É uma afirmação. Ponto, só isso. Essa frase que tem que ter. E quando o tema for filosófico, essa frase vai ter um viés filosófico também. E aí, como que eu vou escolher os argumentos? Olha só, como que eu posso explicar o conceito de felicidade? É o que a gente fez aqui rapidinho, né? Felicidade nenhum ser humano consegue viver integridade o tempo todo em contato com a realidade, então ele precisa de fuga. Essa fuga está em várias coisas, a internet é uma delas, e assim as pessoas criam esse conceito de felicidade hoje, na sociedade contemporânea. Estou explicando, tá vendo? Pode ser um dos argumentos. O outro, como que eu relaciono a realidade com o tema? Aí eu posso aprofundar nisso, colocar, por exemplo, que o padrão de beleza que as pessoas veem por meio da internet poderia ser um ideal de felicidade, só que isso destrói tanto o psicológico das pessoas quanto fisicamente. Quer dizer, né? Uma coisa consequência da outra. As pessoas se matam, desenvolvem anorexia, etc., em busca de ideais de beleza. Então, o tema filosófico ele é muito amplo. O que vocês têm que se atentar? Para a adição de ideias. Ou causa e consequência. Ok com o tema filosófico, gente? Pode pedir que eu repito, se precisar. Okay? Agora, se o tema for pró e contra, a legalização dos jogos de azar no Brasil. Quem é a favor e quem é contra? Aí. Como é que fala? A legalização dos jogos de azar. Contra. Por quê? Mas como vício, pode vantagens. Você sabia que 30% da saúde da Seguridade Social é através de jogos de azar? Não. Mas O financiamento da saúde é da Seguridade Social. Ela é feita através dos empresários, da folha de salário, rendimento e lucro. Ela é feita através da nossa contribuição, só que essa faz só para aposentadoria. E através de bens e serviços e jogos de azar. Mas jogos de azar é legal? Não, jogos de azar. Lotérica é jogo de azar, velho. É o único que é regularizado. Né? Mas é o único que regularizar. É o único. Não, mas é um jogo de azar. Não é mais, não. Peraí, que tem um menino aqui que falou que jogo que... Como é que é? Não é mais o único permitido. As apostas de futebol hoje são permitidas. Grande sua maioria são jogos de azar. Então vamos afunilar esse tema aqui. Lógico que não vai cair, mas vamos falar a legalização do jogo do bicho. Vamos supor, vocês são contra ou a favor do jogo do bicho? Eu gosto de jogar no bicho. Porque o jogo do bicho tem dois lados. Tem um lado que ele financia o crime. Que crime? Uai, os maiores bicheiros do Brasil são os traficantes. Mas sabe, tem uma contra... Eu não tô defendendo. Se não fosse legal. Ô, gente, Os maiores bicheiros do Brasil são os criminosos. sim, mas olha só. Você sabe, o que vocês acham que acontece quando o preso sai da cadeia? O que eles vão caçar fazer? Passar o carrinho de novo. Não deveria ser, né? Inclusive, quem é da área da educação pensa nisso de ressocialização do preso, porque o presídio de Ouro Preto é algo bem polêmico, tá? Então, quem for da área da segurança, da educação, pensa nisso, da ressocialização do preso, da educação para essas pessoas. Por quê? Porque é polêmica a questão do presídio de Ouro Preto, é uma questão assim, que tem uma visibilidade. Mas, enfim,
Também. E abuso policial. Policial. Abuso de poder. Não, mas aqui, voltando, essa questão do jogo do bicho, os presos que saem da cadeia, eles não têm muito o que fazer, né? Quando eles não vão entrar nesse ciclo que você acabou de citar, o jogo do bicho é uma renda para eles. Então, talvez seja um meio, é um ponto positivo dessa galera ter um dinheirinho, entendeu? E os velhos. Quero acabar. Oi? Vai roubar de novo. Não, a gente tem jogo do bicho 2 vezes no dia. E quando o dinheiro dele acabar? Quando quer? O dinheiro dele acabar para entrar no fundo do bicho. Não, ele não joga com o bicho. Ele é o bicheiro. Ah, ele é um bandido, entendeu? Ela quer ressocializar o criminoso com outro crime. É tipo isso. Não, gente, mas é porque aqui a gente precisa um pró e um contra. Você tem que. O bicho que tem pró, professora. Eu acabei de falar um pra você. Não, isso não, É uma forma. Se foi o bolso, não, se falar que vai regularizar e Hoje, gente, vocês viram que no Catar não tem nenhum tipo de imposto, não. E também precisa. é um dos países mais ricos. Bota petróleo no lugar. Então, Você sabe, aquilo que eu te falei, sabia que a Venezuela é a maior fonte de petróleo do Brasil, do mundo? sim. A cada um barril de petróleo, aliás, a cada 5 barris de petróleo no mundo, um é da Venezuela. Tem mais petróleo que a Arábia. O que acabou com ela? O que acabou com ela? O comunismo. Ai, tinha que Os ser. Estados Unidos. É uma relação de geopolítica, e não é só o comunismo. Geopolítica total. Enfim, temos. Pessoal da esquerda. Olha o fake news, daqui a pouco vai ser. Não vou criar polêmica, porque minha aula está sendo gravada. Minha aula está sendo gravada. Comunismo do Brasil? Vai, pronto. Gente, o comunismo, na vertente original dele, ele é impraticável. A gente tem políticas com viés socialista que visa políticas públicas. Não tem nada a ver com implantar o comunismo da noite para o dia. Senão, já teria implantado já, vai. Governo PT comunista ficou 12 anos. 12 anos e 2 meses, né? Porque parece que vai antecipar. E quantos dias? Não sei quantos dias. Mas, enfim, gente, é um ótimo exemplo o caso do jogo do bicho. Por quê? Porque você vai terminar você vai ter que colocar aqui, olha, um juízo de valor na tese. Por exemplo, o jogo do bicho deve ser urgentemente combatido no Brasil. E vocês vão ter 2 argumentos para defender. Por que vai ter que ser combatido? Porque não paga imposto, não é isso que vocês falaram? E porque vicia. Financia o crime organizado. Financia o crime organizado. Se a pessoa quiser falar sobre um ponto positivo e negativo, ela vai falar que ressocializa o preso. E Caetano. Ressocializa o preso, mas pode mandar ele de volta para a cadeia, né? Pode manter de volta. Porque, na verdade, bicheiros não são instituições públicas. Então, se alguém fizer uma aposta muito grande e ganhar, ele não vai conseguir cobrir e vai acabar mal. Né? Eu não sei se dá para passar um teto daquelas apostas, não entendo. Mas sabe uma coisa que me chamou a atenção? Que no Museu de Arte do Rio, não é um museu de arte, é um museu do Rio de Janeiro, tem uma parte feita, tipo, não é uma homenagem, mas é uma cultura local, que o jogo do bicho lá é. Um mural só feito de fichinha de jogo do bicho, costurado de crochê ainda. Por quê? Porque para aquelas pessoas, elas vão para aquele boteco ficar apostando e se divertem. Tem esse lado, né? Porém, gente, nem toda... A gente teve isso na aula de cultura, que é polêmico, né?
cultura boa e cultura ruim, nem toda cultura é boa ou ruim. Isso é muito controverso. Porque se eu pensar, o maior negativo é o vício, né? A pessoa acaba o dinheiro dela pelo vício. Mas aí de falta do álcool. O álcool, a pessoa acaba com a vida dela e tá legalizando. Então, assim... Mas a grande questão do jogo do bicho que eu tô pontuando nisso aí é que não é regularizado. Então, você tá Então, oi? Você acabou. Não, aí se regularizar, taxar, ser fiscalizado é outra coisa. Só que o dinheiro vai para o bolso dos criminosos. O problema dele é esse. Ô, gente, vamos lá, porque o jogo do bicho vai cair nessa redação já. Agora, se o tema for um problema, a situação dos moradores de rua no Brasil. Gente, todos os exemplos que eu trago, tirando o jogo do bicho, são coisas que eu acho que pode cair para vocês, tá bom? Então, olha, a situação dos moradores de rua no Brasil. Vocês têm dúvida de que isso é um problema? Não. Se é um problema, a gente tem uma causa e uma consequência, não é? Um problema que tem aumentado bastante na pandemia agora. Pronto, isso é uma tese. Dentro de Belo Horizonte está cheio de barraquinha. Sim. Então, gente, o que é a tese? O que eu não entendi, o que é uma tese? Eu não ouvi. É porque ele falou aqui. Ele falou que a situação dos moradores de rua é algo que vem aumentando ao longo do tempo. Por causa... Na pandemia. E ele falou que foi agravado na pandemia. Então, o que é a tese? A tese é uma afirmação que você tem sobre o tema. É o que você pensa sobre ele. E aí, como que eu vou reforçar isso ao longo do meu texto? Como é um problema, né, a situação dos moradores de rua, todo problema tem uma causa e uma consequência. E aí você vai pensar, qual que é a causa dos moradores de rua? Desse aumento que teve? Negligência governamental. Vocês andam estudando o material de apoio, tem os coringa? Negligência governamental e a consequência? Aumento da insegurança. Destruição das famílias. Criminalidade, tudo isso. E aí, treinar a nossa cabeça para já buscar referência, porque olha só, eu tenho direito à vida, quando eu tenho direito a uma moradia, a Constituição prevê, né? Ótimo. Então, todo mundo, está claro para todo mundo que quando eu falo de causa e consequência, é um parágrafo para a causa, que seria o terceiro parágrafo, e um parágrafo, que seria o segundo parágrafo, e um parágrafo para a consequência, que seria o terceiro parágrafo. Tá claro para todo mundo? Quem tem casa, quem está vindo pela primeira vez? Ok. Tá? Então, agora, gente, observe. Vamos tentar conversar rapidinho. Não conversar, mas tentem me dar uma tese para cada uma, tá? O que é tese? É uma afirmação sobre o tema. Usando aquele macetoso lá. Eu acho que... Identifique pela leitura do tema, que está aqui, qual modalidade pertence. Se é um pró e contra, lembrando que pró e contra são situações que ainda não existem no Brasil. Ou geram polêmica. O jogo do bicho, por exemplo, ele existe, mas não é legalizado, então gera polêmica. Não sei para que eu fui falar de jogo do bicho com vocês. Modelo Enem, que é o mesmo que problema filosófico, tá bom? 1, 2 e 3. A educação e os limites da liberdade humana. Uma tese filosófica. E uma tese. Que difícil. O não acesso à educação, que ajuda, de certa forma, a impor certos limites, e a falta dele pode criar um problema. Ótimo.
Então, uma tese pode ser a elaboração dessa sua frase aí. A falta de investimento na educação, ele cerceia os nossos limites de liberdade. Ou melhor, a falta de investimentos na educação, ela cerceia a nossa liberdade. A educação liberta. Essa pedagogia aí de uma educação libertária, para a liberdade, né? Uma educação libertadora. É do Paulo Freire. Ele fala que a educação não tem que ser conteudista, né? Que é o que eu faço aqui no meu trabalho. Ensinar gramática. Que manda ficar decorando todo dia. Que manda ficar decorando. Isso não é educação, não. Educação é você fazer as pessoas começarem a refletir sobre as existências delas e, mais do que refletir, capacitar a pessoa para intervir na sociedade. Tá bom? Inclusive, o livro que eu vou lançar mês que vem vai estar falando disso, tá? Vou falar para vocês comprar. Tá bom. O esporte como ferramenta de inclusão social no Brasil. Esporte como ferramenta, isso aí não é nem tocar. Não é problema, né? Mas é do que tem isso aí. Vocês acham que é frase positiva ou é um problema? Positiva. É positivo. Porém, eu não consigo fazer isso daqui, ó. Vamos voltar no slide. Qual que foi o tema que eu acabei de esquecer? Oh, nossa Senhora. O esporte como ferramenta de inclusão. Não, aqui mesmo a gente faz isso mais fácil. Por que é importante o esporte como ferramenta de inclusão social? Vindo da rua, traz disciplina, socialização. Tira da rua, traz disciplina, socialização, é bom para a saúde, né? Não é tão caro se investir em esporte. A legislação prevê o acesso ao esporte e ao lazer também. Então, se é importante, por essas razões que eu falei, por que não acontece? Quem não assistiu a penúltima hora em que a gente falou sobre elementos coringa, não vai entender que o bom humor dessas pessoas que usam o argumento coringa para tudo. São argumentos que vai funcionar para tudo. Quais são mesmo, gente? Negligência governamental, silenciamento de debate, falta de representatividade. Esqueci. Na hora que do tempo eu vou lembrar. O homem saiu de sua menoridade? Eu acho que É filosófico, com certeza. Muito filosófico. É melhor a gente não conversar sobre isso, né? Devem existir limites para a arte? Isso aí filosófico também. Ele é filosófico, mas ele também pode ser pró e contra, porque tem gente que acha que as pessoas peladas em outro lugar não é arte. Tem gente que acha que é arte. Então, tem limite para a arte? Talvez o limite esteja na educação. Se eu falar para as pessoas o que é a arte, se eu educar elas, educar parece meio colonialista, mas se der condições intelectuais para as pessoas entenderem o contexto das coisas, elas não vão achar que todo mundo que está pelado está assediando, né? Então, é uma questão, assim, bem profunda. E quanto mais a gente lê sobre acesso e drive que eu mandei de atualidades, enfim, a gente vai criando repertórios para conseguir montar esse tipo de raciocínio que a gente está treinando aqui. Pessoal de casa, está muito rápido, como que está aí? Vocês não precisam, né? Vocês estão aqui, estou vendo a cara de vocês, o que vocês estão achando? Dúvida, ok? Ok. Nossas ideias de divergem bastante, então ok. Faz parte comigo, né? Sendo divergista. Eu quero estar falando da verdade ali, por exemplo, do Nu. Eu lembrei de uma reportagem, uma criança foi levada no museu e tinha uma arte lá, o cara pelado lá, e aí isso criou um debate muito grande na mídia nacional na época. Porque, tipo assim, não sei se foi a escola que levou os pais, né? E a arte era um cara pelado lá, entendeu? E Os pais não souberam contextualizar nada.
Isso, né? Isso, por exemplo, eu fiz intercâmbio. O que mais tinha prédio nudismo que tinha. Não, mas aí é outra coisa, né, gente? Agora, a gente adora ali. É cultura. A sexualização do corpo. Eu também. Porque sexualiza o corpo. Nossa cultura brasileira é hipersexualizada. Então, a gente não consegue naturalizar o corpo. Por exemplo, a amamentação é uma polêmica, a amamentação no lugar público. E, tipo, aí é o absurdo, porque é um negócio natural, né, humano, e aí é sexualizado. E isso tudo, o patriarcado, né? Que até o que é natural para a mulher tem isso, né? De você levantar um debate sobre o seu direito de amamentar. Você não tem o direito de amamentar em público, mas aí você quer opinar. Ela não pode amamentar em público, mas ao mesmo tempo tem uma maternidade compulsória que proíbe o aborto a qualquer custo. É muito contraditório, às vezes, a forma como eles querem lidar com o corpo da mulher, lidar com o sexo também. Tanto que é tão cultural, porque os indígenas há tempos não andavam nus. Mas a senhora é a favor do aborto? Eu sou a favor do aborto, da Mas legalização. qualquer aborto? Da legalização do aborto, eu sou a favor. Porque eu acho que o aborto já acontece. Se eu abortaria, eu não abortaria. Mas se a Paula quiser abortar, eu sou a favor de que ela decida. Por favor, não. Ela tem a decisão na hora que foi Tá vendo? A gente é parabéns. fazer sexo. Aí, se for no posto de saúde, tem que avisar. Mas às vezes acontece de não funcionar. São raros casos, mas acontece. Seguinte. Oi? Seguinte. Vocês são a favor de bebês nascerem sendo que os pais não querem isso. Vamos lá, então. Porque assim, a visão que eu tenho é de um profissional de obstetra. Entendeu? E a visão de vocês é uma visão que não está no meio. Então, tipo assim, o aborto ele acontece. Mas se legalizar, aí vai tirar. Mas eu tenho amigas médicas super religiosas que, a partir do momento que entraram na medicina, eram contra e viraram a favor. Eu também. Então. Porque veio esses casos das mulheres. E estatisticamente, nos países que legalizaram o aborto, a quantidade de aborto caiu. Eu só estava pensando no aborto da mulher que foi violentada. Gente, vamos pular aqui, porque senão não dá tempo. O desenvolvimento e a preservação ambiental. Como conciliar os interesses em conflito? Gente, isso daqui é algo que pode cair, e se não cair em relação a gente está numa. Até que Ouro Preto não, né? Mas a gente teve uma extração de minério em Ouro Preto, a extração do ouro, durante muito tempo. Então, a gente teve impactos ambientais em Ouro Preto. A gente teve questões ambientais que destruíram o patrimônio histórico, né? Já teve 2 deslizes. Quando vocês pensarem nessas grandes coisas que aconteceram nos últimos tempos em Ouro Preto, olha só, o deslize dos barrancos que soterraram gente pode estar relacionado construções irregulares, pode estar relacionado a essas questões climáticas, que é super, quando você constrói em várias áreas, causam enchente, a permeabilidade do solo fica comprometida, isso faz o deslize. Então, construções ambientais é algo possível, que é interessante que vocês pesquisem. Isso de você extrair minério até a última gota também. Então, olha, o desenvolvimento e preservação ambiental, como conciliar os interesses em conflito? Pró e contra. Muito bem. Uma tese para isso, Cristina? O desenvolvimento é importante, né? Tecnológico, isso é indústria, mas até que ponto, né? Isso pode prejudicar o meio ambiente. Exatamente. Então, você acha que deve ter uma fiscalização nesse desenvolvimento para que não haja prejuízos ambientais, né? Isso. Os biomas em. Eu falo uma palavra? Extinção?
Também extinção, né? Ameaçados, por exemplo, a Mata Atlântica, o bioma ameaçado, então tem que ser essas coisas. Sim. Na hora de pensar, por exemplo, desmatar para uma plantação agrícola, etc. Área de interesse indígena, então tem que haver uma análise, né, do ambiente ideal, que deve ser um deles, que é realmente complicado. Isso. Ela é arquiteta, então manjando aí das questões estruturais aí da cidade. O trabalho infantil na realidade brasileira. Problema. Uma tese para isso. O trabalho infantil deveria ser erradicado da sociedade. Ótimo. A gente pode falar do nosso passado colonialista e que Passa a ser uma continuidade da escravidão, né? O trabalho infantil. Sim. Ele deveria estar na escola e estar trabalhando. E sempre quem está trabalhando, gente, em trabalhos infantis são as pessoas pobres e negras, estatisticamente. E a gente reproduz um ciclo de pobreza sem fim. Essas pessoas continuam, essas crianças que estão trabalhando. Elas continuam estudando para arrumar um emprego que ganha para se manter, e eles têm filho, colocam filho para trabalhar também. Até os anos 80, teve direta força de trabalho na Sim. roça. E aí, tem uma coisa importante para falar para vocês, que é, até a Revolução Industrial, a gente não existia esse conceito que a gente tem hoje de criança. Até a Revolução Industrial, as crianças eram consideradas mini-adultos. Então, elas trabalhavam tanto quanto os adultos e morriam por lá mesmo, essa coisa toda. Depois da Revolução Industrial, que elas foram consideradas crianças, e aí reduziram a carga horária de trabalho e tal. E aí, depois disso, veio a construção, né, no Brasil. A gente tem o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, para preservar essas crianças, mas durante muito tempo, essas crianças elas foram consideradas mini-adultos. Então, assim, não foi algo que aconteceu só no Brasil, mas durante muito tempo foi, sim, força de trabalho. Aí a gente pode falar sobre a regulamentação, que existe menor aprendiz. E aí, a partir do momento que você regulamenta, você coloca limitações de carga horária, de função, para ter certeza que não vai contra os horários de estudo, os horários de lazer. Exatamente. Na certa forma, também é uma inserção também no mercado de trabalho, é uma forma da pessoa aprender algo, a lidar com muita gente tá a favor, né, infelizmente. Mas, assim, tem grande maioria que fala, tá aprendendo, mas já fica na rua. A gente vê se o pessoal não tem na redação, vocês têm liberdade, né, de colocar um pró e um contra. Mas aqui é um problema, mas desde que vocês consigam sustentar. Meu sobrinho, ele cismou que quer trabalhar de jovem aprendiz. E aí, assim, eu não gostaria que ele fosse. Porque lá em casa, todo mundo, gente, meus irmãos começaram a trabalhar com 10 anos de idade. Eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade. E eu gostaria que ele fosse só estudar. Fazer um cursinho, prestar um IF e fazer outra coisa, sabe? Mas não. Tá na cabeça dele, ele vai fazer menor aprendiz e quer ir. E aí não vai, porque vai ser muito difícil ele passar no Enem. Elitizado igual o Enem tá. Sem estudar muito. Lá onde eu moro lá, muita gente não trabalha desde o grupo dela. Colega meu e vários passam não for, por exemplo. Passou? Passou. Não trabalhar na minha casa, não. E quando a gente vê essas coisas acontecendo, é muito bom, né? A gente conseguir romper esse ciclo. Uma teve a professora, do advogado. Eu comecei a entregar jornal com 14 anos de idade. Eu saí de 4 horas da manhã para entregar jornal. Comecei a trabalhar assim, com 10 anos. Você? E é uma profissão perigosa, né? Nossa, você nunca machucou, não? Demais. Ó, gente, depois eu falo. O prensado de línguas estrangeiras nas escolas, obrigatório ou facultativo? Isso aí.
Aí você já falou aqui, né? Que acha que deveria ser obrigatório. Eu também acho que deveria ser obrigatório. Olha só, inveja. Um pecado em tempos de globalização. Filosófico. O que vocês acham disso, gente? Nossa, que esses filosóficos são muito filosóficos. Eles vão no extremo. Só aproveitando que está escrito pecado aqui, gente, vocês não citam a Bíblia na redação, não, tá bom? No Enem, há muito tempo atrás, poderia, no último manual do corretor esse ano, não tem nem falando disso lá. Então, assim, eu tenho muita coisa para citar, eu prefiro que não cite a Bíblia, não. A diversidade de opções e o paradoxo na escolha no mundo contemporâneo. Isso aí, eu acho que é filosófico. É engraçado, gente, que a diversidade de opções e o paradoxo de escolha, olhando para outros campos, né? É algo muito da contemporaneidade. As nossas relações de amizade não são mais as mesmas, porque a gente conhece gente com muita frequência. E as pessoas entram e saem da nossa vida muito rápido. Parceiros amorosos, só você instalar o Tinder ali rapidão, você já troca. Pela internet, assim, questão de um dia você troca de relacionamento. E quando a gente tem muita opção, a gente às vezes não sabe o que fazer. Por exemplo, a Netflix. Tem dia, quando eu finalmente posso relaxar e almoçar vendo filme, eu termino de almoçar antes de escolher o filme, gente, porque eu fico lá escolhendo da vida, que raiva, e já deu a hora de... Eu estou imaginando você de cara, você tinha um bom bloco esperando a segunda noite, a tela quente, hoje tem condição, fica lá meia hora escolhendo. Eu nunca assisti na Barra Azul, os efeitos da redução da maioridade da sociedade brasileira. Quando tem a palavra... É pró e contra, né? Problema? É pró e contra. A redução da maioridade ainda não existe. Quando algo não existe, é pró e contra. Tem gente que vai achar bom, tem gente que vai achar ruim. Para relembrar aqui algumas coisas, então, filosófico, você pode usar causa e consequência ou adição de ideias. Pró e contra, positivo ou negativo. E Enem, você vai usar causa e consequência. Tá vendo que aqui, olha, quando o perfil for problema, tem adição de ideias, oposição de ideias ou causa e consequência? Eu tô falando para a gente treinar aqui causa e consequência, pessoal, porque serve para qualquer tema e assim vocês não ficam decorando muita coisa. Agora, vamos falar sobre a tese. Eu falei para vocês que a tese é você falar uma afirmação sobre o tema. Gente, a tese é essa parte que eu escrevi para vocês, eu acho que. E é isso que vocês acabaram de treinar falando frases, né? Ela tem que estar escancarada no seu texto, porque senão você vai perder ponto. Enquanto eu ponho o meu computador aqui na tomada, dê uma lida aí nesse slide. Não dá para ler, não. Não. Então, gente. A técnica que do 21 em diante dá para ler. O 1 ao 10 ali não dá para ler. Dá para ver todos? Parece que esse da Nação, ele tem mais... Foco no meio. Exatamente. Gente. Parece que sujou no cantinho. Uhum. Olha, gente, eu não falei para vocês que a tese é aquele eu acho que, né? Uma afirmação sobre o tema. Então, é isso que vocês acabaram de fazer. O jogo do bicho deve ser proibido. O aborto deve ser legalizado, sim. Etc. Então, eu preciso colocar nessas frases alguns elementos que vão me colocar dentro do texto.
Esses elementos, a gente já conversou sobre eles, que são os modalizadores. O que são modalizadores? São as formas de me colocar e me posicionar quando estou escrevendo. Uma coisa eu falei assim, comprei um carro velho. Velho não é uma característica? Tipo assim, é um fato que ele é velho. Agora eu falo, comprei um lindo carro velho. Eu não estou dando uma opinião aí. Esse lindo é um adjetivo. E é uma classe gramatical que entra nesses modelizadores. Porque quando eu coloco um adjetivo, eu estou opinando, estou dando uma característica pessoal minha. O meu Fusca verde, por exemplo, eu saio com ele na rua me achando como se eu tivesse uma Ferrari. Meu cunhado fala, Lidiana, não quero esse carro seu nem de graça. Eu estaciono e fico com medo dos outros roubar. Morro de medo, gente. Tem dia que eu nem durmo. Quando eu vou dormir na casa de alguém, deixo o carro lá, nossa, fico se comendo. Se Lidiana, ninguém tá caçando esse carro velho, se eu não só sei. Ok. Então é isso. Quando eu falo que algo é bom, algo é peculiar, da mesma forma que quando eu falo que algo é degradante, a situação é degradante. A situação dos moradores de rua, né? Degradante. Algo deve ser denunciado. O trabalho infantil não é algo que deve ser denunciado. Desconstruir determinada cultura, a cultura do estupro, deve ser desconstruída. Ou desconstruir determinado preconceito, saúde mental, estigma da saúde mental. Desestimula. A gente pode falar que determinada postura do governo desestimula algo, como, por exemplo, o ensino remoto foi a maior evasão da história. Ou seja, foi um desestímulo que os alunos tiveram. E se temas relacionados à educação, a gente tem que pensar se o profissional estimula ou não. Então, a gente começa a usar esses elementos no meio da nossa fala para se posicionar enquanto isso se expressa, né? Quando eu falo que determinada realidade é desigual, que determinada parcela da sociedade sofre desse prestígio, quando um direito está distante da gente, quando determinada conduta do governo fragiliza a pessoa, fragiliza a mulher, fragiliza a criança, fragiliza o empregado. A gente trabalhou no tema da uberização do trabalho, né? É algo também que está em debate, que é possível de ser falado, as condições de trabalho. Algo é grave ou impossibilita, e aí tem esses termos aqui também, ó, impróprio, imprudente, inadequado, incapaz, incoerente, incompreensível, indiferente, ineficiente, inércia. Se for falar, por exemplo, de qualquer medida que o governo deve tomar e não toma, eu falo que é inerte ou é inércia, tipo, ele não faz nada. Inviabiliza, ou algo é negativo, ou negligente, quando o governo não está nem aí, ou é nocivo porque faz mal para a gente, ou algo representa um obstáculo para o avanço, né? Por exemplo, trabalho infantil é um obstáculo para o nosso desenvolvimento educacional até. Quando a gente fala nos avanços da ciência, que também é um assunto que merece nossa atenção não só para a prova de atualidades, mas para a redação, que é o avanço na ciência, eu tenho obstáculos quando eu não invisto na educação de base como incentivo à produção científica. Condições precárias, alguma problemática, ou uma situação pode ser problemática, ou repudiar, quando eu estiver falando de algum racismo, essas coisas. O debate que é silenciado também não é bom. Quando eu falo de racismo, pode falar que o racismo dá para as pessoas? Sim, o racismo, acho que para falar de racismo não tem como falar de racismo estrutural. E falar que no Brasil o racismo ele é de marca, né? Enquanto nos Estados Unidos o racismo ele é de origem, ou seja, se você é descendente de uma pessoa negra, embora tenha pele clara, você sofre racismo da mesma forma. No Brasil, não. Quanto mais escura a sua pele, mais sujeito você está a sofrer esse tipo de ataque. Parece que quanto mais clara a sua pele é, as portas vão se abrindo com mais facilidade para você ser menos abordado pela polícia, essas questões. Então, está diretamente ligado à pigmentação da pele. Colorismo. Então, gente, a parte
A tese que a gente vai apresentar, ela tem que ser comprovada com fontes. A gente já falou sobre isso, eu não vou voltar. Como que eu provo o que eu quero dizer? Com fatos, leis, reportagem. Né? A gente conversou sobre isso, que a gente vai citar o G1, o Estadão, portal G1, Revolução Industrial, legislação, Estatuto da Criança e do Adolescente, direitos humanos. E aí, eu vou pular aqui, depois eu volto nesse slide se der tempo, tá? Vamos treinar. Que eu falei que eu adoro dar essa aula, porque eu gosto de ouvir vocês, sou uma professora muito democrática. Olha, será que se acender a luz vai ficar muito ruim? Porque vocês não precisam olhar muito aqui não, mas a gente vai conversar. Vamos lá. Se acende, por favor, talvez não fique muito ruim. Já tá ruim mesmo? Olha só. O poder de transformação da leitura. Uma tese, pessoal. Dessa vez eu vou fazer aqui, tá? Uma tese. Você se demora muito a falar não, senão não dá tempo, tá? A leitura é importante para estimular o pensamento crítico dos estudantes. Obrigada. A leitura é importante para estimular o pensamento crítico dos estudantes. Carlos, eu posso falar que a partir de diferentes livros você tem acesso a diferentes autores com pontos de vista e vivências diferentes? Isso é causa? Isso que eu quero falar com vocês disso também. Olha, o tema é positivo? Sim. Se o tema é positivo, vamos pensar naquilo lá. É importante por quê? Porque não acontece. Então, por que Pessoal, aqui sempre mais. Que pena! Você tem que ir embora mais cedo nessa aula bombástica, a gente vai precisar de você. Eu não vou assistir depois. Aí eu posso falar das exigências do apresentar? Pode, mas olha só. Quando o tema for positivo, a gente vai falar é importante porque... Tá. No caso, da consequência. Vou abreviar, gente. Desculpa. Quando o tema for importante, eu vou usar é importante porque... E do outro lado, eu vou usar o porquê não ocorre. Então, olha só, vamos falar do poder de transformação da leitura. Por que a leitura é importante? Aí ela já falou aqui, a leitura é importante para estimular o pensamento crítico dos estudantes. Eu tenho que relacionar com a minha tese. Por que isso é importante? Quando eu dou poder de leitura, eu tenho acesso a quê? Quais são as possibilidades quando, diante da leitura, diante dos estudos? A gente acabou de falar disso, né? De reproduzir ciclos. Mas isso aí, eu tinha falado não, que você tem acesso a diferentes que você já está assistindo. Diferentes opiniões e diferentes. Digam. Vamos escolher o livro para você ler, trazer na quarta-feira que vem. De presente para você. Acesso a vivências. E o que vocês tinham falado além disso? Diferentes fontes de informações. Isso. Não pode colocar aí no conhecimento cultural também? Sim, pode. Pessoal, nota então que eu tenho que organizar. Se o tema for positivo, a gente vai colocar importante por quê e por que não ocorre. O que é importante também, para falar de leitura, de estudos? A gente tem uma educação colonizada em que, no princípio, as belas letras, né, eram ensinadas a uma elite. Mulheres e negros não tinham acesso à educação.
isso, até os dias de hoje, a gente tem, fora da escola, a maior quantidade de pessoas continuam sendo mulheres e negras. São as pessoas que ocupam maior quantidade de subemprego. Estou falando isso porque se cai algo relacionado à educação. Em relação à leitura, a gente está numa era de fake news e de manipulação e excesso de informação. Então, quando eu aprendo a leitura, a gente também não tem que pensar só em ser alfabetizado. Eu tenho que ter o que é chamado de letramento crítico. Eu conseguir olhar para um jornal e pensar, nossa, isso é uma fake news, porque o presidente não falaria isso. E, no nosso contexto é um pouco difícil, né? Ou melhor, isso daqui é uma fake news, porque o Ministério da Saúde não poderia chegar a essa conclusão em tantos meses. Filtrar, ter senso crítico. Isso. E distinguir o que é fato do que é opinião, né, gente? Na lista de vocês de exercício de interpretação de texto, acho que até caiu já no concurso isso. Porque eu distinguir o que é fato, o que é opinião, faz com que eu não propague ideologias que muitas vezes são opressoras, que eu excluo as pessoas por falta de informação mesmo. Então, essa criticidade ela é muito importante. E aí também é importante pensar no ciclo de pobreza que a gente comentou mais cedo, né? Se eu evadir da escola, eu vou ser mais uma da minha família que não estudaria. O mercado de trabalho se fechando. Vai funilando, né? No sentido de que eu vou reproduzir estruturas de dominação, se eu não incentivo a leitura. Porque o Brasil, a maioria das pessoas não leem. A gente tem uma das piores educações do mundo. Se eu quiser reverter esse quadro, eu preciso incentivar e prover isso de alguma forma. E qual a consequência, então, de quando... Por que, quer dizer, que a leitura não tem? Você comentou. Entendi esse movimental. Não, porque a gente está falando da leitura. Então, é falta de incentivo. Aí o carro já não entra essa parte. A gente pode falar do que você falou, né? Do histórico. Aí já é mais cultural. Sim, pode ser. A falta de incentivo ela pode vir por parte da família, Do governo. por falta do governo também. Muito da família, né? Cultural. Porque a escola incentiva, né? Mas assim, é aula de sábado, né? Porque, tipo, por exemplo, trabalho com projeto de leitura. Entendeu? Cheio de trabalho para apresentação cultural, você sabe, né? Então, o que acontece? A gente sempre tem essa colina, toda decorada, bordadinha, e vai no caderno, tudo bordado, e a criança leva o livro com a família, e eles vão ler junto da história, e notar do jeito deles, fantoche, do jeito deles, né? E trazer para a criança recontar os colezinhos de atenção. Não entendi. Essa é outra coisa também. A gente pode falar sobre a elitização da leitura. Porque, por exemplo, quando a gente está falando de escola, muitas vezes colocam para os alunos ler livros muito complexos, de alto letramento, que não vai despertar neles no primeiro momento essa vontade de ler. Principalmente os colégios clássicos. Então, a gente pode colocar aqui também, então, formação de professores. Se você pegar esses livros complexos, realmente, Mas hoje em dia tem clássicos em HQ, né? Eu dou aula para Ecolune, meu próprio, né? Esse ano caiu um conto, A Missa do Galo, de Machado de Assis, em HQ. Eu achei impressionante, porque quando eu tentei Ecolune, mentira, eu fiz Cefete. Foi o mesmo livro, só que normal. Assim, como que mudou, né? Tipo, isso tem... Nossa, foi em 2009. Eu tenho várias histórias de vários livros que eu tinha que mandava eu ler na época, para mim não tinha nada a ver com o meu pensamento crítico. Então vamos lá aqui, gente. Organismos transgênicos. Evolução científica ou perigo para a humanidade? Tá? Organismos Transgênicos. Uma tese, uma frase. Outra é difícil.
Probabilidade. Peraí, o quê? A tese pra mim. Eu ia falar que os organismos transgênicos são importantes para a saúde, por exemplo, né? A insulina humana, que é desenvolvida por meio de uma bactéria, é um organismo transgênico, mas é uma tecnologia recente, pode gerar futuros problemas que a gente ainda não sabe. Ô, gente, se eu falar pra vocês que eu tava pensando transgênico, associando a fazer as frutas lá modificadas para render mais, e o frango, Também, né? eu não sabia que a insulina era transgênica. Qualquer organismo que tem seu DNA modificado é um organismo transgênico. Então, a insulina também, eu tô chocada com essa informação. Muito obrigada. Então, os organismos transgênicos podem Ser importantes, né, para desenvolvimento da medicina, por exemplo, e ao mesmo tempo podem gerar problemas, né? Por exemplo, alimentos, né? Uma população de um alimento transgênico pode vir alguma praga que a gente não sabe ainda como combater. Então, isso pode ser um problema futuro. Peraí. Ó, você tá falando aqui, ó, eles podem apresentar benefícios e malefícios. Como Isso. você falou isso daqui, aqui eu vou colocar um benefício, Uhum. que é a insulina. Isso, um exemplo. Isso. Aí você fala um capítulo todo sobre a importância da insulina e dá um exemplo. E um ponto negativo. Ponto negativo, eu posso citar essas outras coisas aí que não faz bem, como é que é? Ah, tá. Soja, por exemplo. Que até tem que avisar que é, né? Então, os alimentos. Até os alimentos têm positivo e negativo, porque se você deixar os alimentos mais fortes, a pessoa erradicar a fome é positivo. Meu Deus do céu. Fala um ponto negativo aí, segundo o seu raciocínio, Cristina. Um malefício. Por exemplo, os alimentos, né, transgênicos, alguns, sei lá, você faz uma planta transgênica, às vezes tem uma praga que vai atacar aquela planta e você não sabe como combater essa praga ainda, entendeu? Então, isso pode ser um problema no futuro. Ótimo. Nossa, doideira esse tema, né? Esse é muito específico. Tem muita coisa para falar sobre isso, né? Então fica difícil de. Eu não sei não, viu? Você brilhou. A sinceridade da professora. A gente que gosta de falar negativo, na verdade. Agora você me falou que é criação de novas pragas. Eu sei que é ruim, mas eu não sei falar por que é ruim. A intuição. Ai, meu Deus, que barulho é esse? Eu não posso ter falado. Nossa, professor, tá disparando. De que maneira o passado pode contribuir para a compreensão do presente? Gente, isso aqui parece filosófico, é mesmo? Oxi. Caramba. Como o passado pode contribuir para a compreensão do presente? Isso daqui está relacionado com a nossa aula de sábado sobre cultura, sobre a importância de conhecer a história local, a história do lugar. Como a gente está prestando um concurso para Ouro Preto, tá ligado nessa coisa de cultura, da importância histórica do lugar para nossa construção identitária, para a economia da cidade, para eu fazer o marketing da cidade com meus amigos, levar o povo lá para visitar, mover a economia. Isso gera o quê? Melhor qualidade de vida para as pessoas que estão lá, né? A partir do momento que a cidade melhora. Hã? Deveria. Então, olha só, de que maneira o passado contribui para a compreensão do presente? O passado pode falar, sobre o É mais difícil, porque nós somos a história tem de... Como você acha? Como você acha que a história contribui para a compreensão do presente?
Olha, nós somos frutos do passado, então, a construção histórica, temporal e linear. Então, é importante saber a questão da identidade, de onde viemos, para a gente se entender como ser humano. Então, o passado pode contribuir para o presente na medida em que o ser humano conhece suas origens e costumes. Por que isso daí é importante? Para explicar determinados padrões, comportamentos. Seria a falta de vergonha, né? Olha, por que isso é bom? De que maneira? Isso é bom por quê? Para explicar determinados padrões de comportamento. Por que isso não acontece? Porque a falta de debate, de visibilidade relacionada à história leva muitos a quê? A ignorância. Então, gente, o raciocínio vai ser sempre esse. É bom? Se é bom, por que não acontece? Quero que vocês vão para a prova lembrando disso. Eu vou trocar esse aqui do jogo de azar. Vocês viram? Mas, antigamente, esse é o polêmico da criança. Meu pai não quer. Eu cresci e entendi, né? Ele também teve conhecimento, ele Ô, gente, vocês vão me desculpar. Gente, eu vou falar uma coisa polêmica na gravação. A professora Lidiane mudou minha ideia e agora eu sou a favor. Doutrinando a aluna de Agora eu tô vendo que é uma coisa cultural. E ajuda a ressocializar os Tem filmes brasileiros que tem essa questão, né? Que é super normal. Filmes, principalmente do Rio de Janeiro, façam isso. Vamos falar o papel do artesão na manutenção da cultura. Ouro Preto é cheio de artesanato, não é? Sim. Então vamos pensar o papel do artesão na manutenção da cultura brasileira. Gostaram da minha troca, pessoal de casa? Isso. E aí eu quero que vocês lembrem desse termo aqui, ó, o papel é sempre um tema positivo. Então eu tenho que falar uma afirmação aqui, é importante por quê? E por que não ocorre? E agora a cultura lá é tapete e panela de pedra. Onde? Ouro Preto? Você é de Cachoeira? Nossa. Mas você mora aqui? Você veio de Cachoeira pra lá? Eu pensei que você morava aqui perto, menino. Nossa. Que privilégio esse se deslocar isso tudo. Ó, o papel do artesão na manutenção da cultura. Vamos fazer uma afirmação sobre esse tema. O artesão... Você concorda que o artesão contribui não só para uma cultura local? Ajuda a lavar. Tem uma aluna aqui, gente, que ela sempre fica presa no banheiro. Olha só. O artesão... Olha só, eu falando e escrevendo ao mesmo tempo. O artesão é importante por quê? Qual o papel do artesão na manutenção da cultura brasileira? A gente falou da questão das artes, né? Das artes, das tradições, dos modos de expressão. Então, o artesanato é uma arte importante para a cultura brasileira. Tá vendo que a tese é só você falar um negócio assim simples? Simples, é simplificar. Eu tenho uma dificuldade de simplificar. Quer colocar a mão no meio. Aí agora, É muito difícil. vamos pensar no seguinte: o papel do artesão na cultura brasileira. O artesanato é importante para a cultura brasileira. É importante por quê?
Porque O artesão, das identidades locais, né? Vai traduzir. preservar uma cultura e economia. Também, importantíssimo. Estou pensando na tradução, Margarida. É nisso que a gente tem que pensar. Vamos tentar ver tudo que envolve aquele lugar, porque vai cair alguma coisa. Pode ser, né? Já pensou aí que é um tema nada a ver, tipo padrão de beleza. E foi polêmico aquele negócio da feira sair de lá. O feira de Cali do Sabão. Tentaram tirar ela. Ali em São Francisco? Olha, se o artesanato, se o artesão, por que eu escrevi se ele 2 vezes eu apaguei e voltei aqui de novo? Por que não ocorre, gente? Quais os empecilhos? Falta de apoio, falta de incentivo do governo. Falta de incentivo governamental. Os alunos sabem escurinha. Costuma ser caro, né? Porque a gente tem a globalização, então as coisas feitas pelas máquinas é mais barato. Isso. Então, tem a coisa feita à mão, tem um valor agregado. E muitas vezes não é valorizado. Exatamente. Eu não vou escrever isso aqui não, porque é muita coisa, e aí pode ficar descontextualizado quando vocês pegarem o material e falar, professor, eu tô falando que o artesanato não acontece, porque o povo vende caro. Mas é importante a gente pensar. As máquinas. São as máquinas. E aí, o que acontece? Eu gosto de fazer crochê. Eu tenho uma idosa de 90 anos dentro de mim, que meu hobby, às vezes, é ficar fazendo blusinha de crochê. E aí, se eu for vender uma blusinha de crochê, que eu lá gasto uma semana inteira, quando eu vou pra roça, eu fico o dia inteiro fazendo, por R$100, as pessoas vão achar muito caro, tipo assim. Por que você compra de R$20 com um fiado lá, igualzinho o crochê, porque as máquinas já fazem, até o ponto cruz. Então, as pessoas vão comprar artesanato de R$200 a peça, porque vão achar ser um similar feito na indústria, muito parecido. Acho que esse é o ponto, a indústria está conseguindo fazer produtos parecidos com as manufaturas, e aí desestimula o artesão a continuar produzindo. Até mesmo as pinturas realistas, né? A gente tem um aplicativo no celular que você não fala que foi feito no celular ou no aplicativo. Então, até mesmo pintores têm essa dificuldade, né? A globalização trouxe essa dificuldade da gente se assentar. Então, é algo interessante da gente dar uma... na hora que vocês pegarem material de eixos temáticos que vocês próprios construíram para vocês, espero que todo mundo tenha feito, pensar nessas questões, né, de cultura, de arte. Essa arte é acessível. Eu me sinto motivada a trabalhar sendo artista. Eu faço aula de canto há 9 anos. Eu falo isso toda aula, né? Parece que os anos são... Sendo da mão de obra mais cara, por exemplo, quando ela fala de sabão, aqui nós achamos, por exemplo, nós achamos mais caro. Nem muita gente da Cachoeira vai viajar, e aqui para São Paulo e nós não achamos tão caro. Lá é mais barato aqui para comprar? Não, tipo assim, eles fazem lá em Cachoeira, entre eles mesmo, enche um caminhão e vai em São Paulo. E vende lá. Tudo, o caminhão todo. Lá eles valorizam. Que nem lá é maior de perto. Lá onde eu moro. Então, tem uma desvalorização local, né? A gente precisa de ter investimentos, as pessoas conhecerem mais, né? Das coisas, podem fazer com que elas adquirem. E lá, e muitas vezes ainda eles vendem o dobro que vende aqui. E aqui tem concorrência. Agora, gente, as fake news também as fake news representam um assunto que pode vir a cair, né? Vamos fazer uma tese para ela. Então, eu não consigo ler, né? As fake news e suas consequências. Eu já vou começar. As fake news são uma frase simples. Representa uma ameaça para a saúde da população, por exemplo? Aí você tá ligada que você vai ter que usar seus 2 argumentos relacionados à saúde, né? Mas aí vamos fazer assim, então, que é bom para a gente pensar um pouquinho sobre outro vertente. Vocês não têm dúvidas que a fake news é um problema, certo?
Então, a gente pode colocar duas consequências, duas causas, ou uma causa e uma consequência. Tá. O que a gente vai colocar aqui primeiro? Se vocês quiserem dar outro exemplo de tese, eu coloco aqui embaixo também. Eu vou postar esse arquivo aqui para vocês depois. A saúde. Saúde, vamos falar. Causa e consequência, né? Por que gera Por que representa um perigo para a saúde? Porque a disseminação das notícias falsas, as pessoas vão acreditando nas falsas. Então, pode levar a automedicação inadequada. Aconteceu A pandemia, né? Isso. Por exemplo, aí que pensando, por exemplo, falar que vacina é vacinar. Vai fazer a pessoa não se. Tô escrevendo tudo errado hoje. Oi? De novo? Seria difícil de falar isso bonitinho, por exemplo. Tá, mas aí aqui, gente, é só o assunto central, que é o argumento. Isso aí que vocês desenvolveram, vocês podem, para falar de automedicação, eu posso falar da pandemia, que o povo tá não tomar esse negócio lá, e eu me preservar, baseado na fake news, e de querer não tomar vacina, por exemplo, né? Tô indo. Você não vai na universidade, você não entra se você não tiver tomado vacina. Então, assim, você está indo contra algumas políticas públicas, é isso que você. De saúde pública. De saúde pública. Assim, Então, ainda o seu direito de não tomar vacina, isso é muito complexo, né? Tipo assim, eu Complexo. E até pela questão que a vacina foi desenvolvida rápido, então, eles têm contribuído, né, na disseminação, porque não querem ficar com esse receio, tipo, os efeitos colaterais, exato. sentir roubadas, coisas desse sentido. Eu também acho. Eu acho que faltou também o esclarecimento para as pessoas que a vacina. Falta de informação, né? Isso. As pessoas confundem o fato da vacina ter sido ficado pronta em curto período de tempo, mas isso são estudos que já estavam sendo feitos. Ninguém começou a pesquisar o RNA, tipo, com um ano. Mas, tipo assim, Mas realmente foi pouca testagem mesmo. Foi essa que fez um espaço de tempo e que não sabia sobre os efeitos colaterais. Por exemplo, a Pfizer não se sensibilizava sobre efeitos colaterais. Isso causou um certo medo. Gera insegurança. Né? Eu tive medo pela minha mãe. Mas, enfim, olha. Cristina, você falou aí, eu não consegui ouvir direito. As fake news e suas consequências. Então, a causa, né, os argumentos. Uma consequência leva à automedicação inadequada. Você pode falar uma outra consequência ou colocar isso aqui como consequência e colocar uma causa. Uma causa. Acho que outra consequência, por exemplo, a diminuição, né, da cobertura vacinal, porque com as pessoas sem vacinar, diminui o número de gente vacinada e leva ao surto de várias doenças, né? Isso daí você pode usar para embasar a sua automedicação, não? Né? Até a medicação, né? Aí tem a questão da. Quando a pessoa precisar de verdade, ela precisa ter feito. Gente, vocês não podem confundir a aprovação, que a gente tem que provar o que a gente está falando, né? Como que eu vou provar que a automedicação é inadequada? Com tudo isso que vocês falaram, né? A vacina, etc, etc. Porém, o que eu quero aqui é mais um argumento que não esteja relacionado com a automedicação. Relacionado com o tema, as fake news e suas consequências. Eu tenho que falar de fake news. Pode ser a falta de informação, por exemplo, da população em relação a esse assunto. E aí, qualquer coisa que ouve no WhatsApp acha que é verdade, né? Isso. Você concorda comigo que aí entra na aula de sábado, a gente tem uma cultura, na verdade, nem é cultura. Mas falou cultura da desinformação, virou um termo. Parece. Agora a gente tem, na contemporaneidade, um imediatismo que faz com que a gente não pesquise as coisas, não. Boa. Né? Verdade. Imediatismo.
Então, quando você fala de falta de informação, hein, Cristina, eu preciso relacionar com fake news, senão eu vou tangenciar o tema. Lembrando que eu tenho que falar de notícias falsas, fake news, sinônimos de fake news em todos os parágrafos do meu texto. E eu acabei de perder o que eu ia escrever aqui. Vocês podem me ajudar? Você falou do Idiotismo que você escrever. imediatismo atualmente, que faz Tá. checar as fontes. Então, o imediatismo, gente, Não, ficou errado. Você colocou um R aí, ó. Antes do LOL. gente, vocês estão... Gente do céu. Também a gente está aqui desde que ontem. O imediatismo contemporâneo faz com que as pessoas não sejam vítimas. Pronto. Quero que vocês façam esse exercício com outros temas que vocês descobrirem em casa, que acharem interessante. Que eu preciso muito que vocês saiam daqui com a consciência de que só para finalizar, que é o objetivo da aula de hoje. Preciso que vocês saiam daqui entendendo o seguinte, que o tema ele pode